A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. Dos processos físicos não há sustentação oral. Os processos físicos não há sustentação oral e não há divergência também lançada até agora. Então, eu proclamo que todos os processos físicos da pauta física foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar, então, para a pauta eletrônica, dando preferência ao doutor Danilo, convocado, que está apenas com um processo aqui na pauta, que ele gosta de vir aqui todo dia, então, toda vez sessão da turma, então ele vai deixando cada dia um para trás. Né? Pois não. Processo da relatoria do juiz convocado Danilo Faria, é o RO 10-547-67-2016. Ele foi adiado na última sessão. Os recorrentes são José Roberto Mota e Maria Célia Matias. O doutor Carlos já fez a sustentação oral na última sessão. Foi feita sustentação oral. Doutor Danilo, conclusão, qual que é? Sim, eu conheço do recurso do método de provimento ao apelo e mantém a extinção do processo, mas por ausência de interesse processual na forma do artigo 485-6 do CPC. Ok. Então, o doutor Danilo está mantendo, os demais julgadores estão de acordo, né? Então, a decisão é unânime, nos termos do voto do doutor Danilo. Doutor Danilo, mais uma vez, muito obrigado pela presença na nossa turma, sempre, né, muito prazerosa, e desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem Vossa Excelência possa estar conosco aqui por diversas vezes. Muito obrigado. Excelência, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento. Foi uma satisfação, uma honra tê-lo no gabinete e em breve estará de volta, se Deus quiser. Senhor presidente, eu agradeço o convite, desembargador César. Foi um prazer trabalhar no gabinete. A equipe é unida, é uma aula de cooperação para conseguir esse desempenho que tem lá no gabinete. E a turma, eu quero registrar também, está de parabéns. Muito obrigado. É um ambiente harmônico, não há, vamos dizer, um certo imposição de posições, aquela situação toda, quer dizer, há um clima de colegiado, ou seja, vence a maioria e o registro tem que ser feito. Estão todos de parabéns e um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos, inclusive os senhores advogados aqui que estão presentes, é sempre um prazer. Alô, muito obrigado. Viu? E o membro do Clube também, que é meu grande amigo. Nosso amigo aqui, o doutor. Até a turma até tem essa vantagem também. O membro do Ministério Público é amigo nosso, de longa data. De longa data. Então, fica fácil também, né? Senhor presidente, eu peço licença e um bom trabalho para todos. Muito obrigado, doutor Danilo. Tem sustentação lá? A Distância? Podemos passar então. Ô, Geraldo, pergunta para o garçom lá se o presidente não precisa tomar água, né? Não precisa não, né? Rafa, O Danilo, o meu ainda não tomei. Pode ficar à vontade. ele fica preocupado com outras coisas aí, ó. Qual que é a Juiz de Fora? Sim. Sustentação oral à distância que será realizada em Juiz de Fora, processo da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral. É o RO 10-438-76-2017, número 19 da pauta, inscrito Dr. Guilherme Nogueira Santos pela reclamada recorrente. Reclamada recorrente. Agora pode botar para mais, que ela me passou já. Reclamada recorrente. Doutor Odemar, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários, interpostos, no mérito estou negando provimento ao recurso do reclamante, dou parcial provimento ao recurso da reclamada, para excluir da condenação. O adicional de salubridade e reflexos, bem como a obrigação de fazer, consistente em anotar os formulários PPP, as horas extras e reflexos, as diferenças salariais decorrentes do acúmulo de função e seus reflexos, e determinar que na apuração das horas in itinere deverá ser observado o adicional legal. Invertido o ônus quanto à perícia realizada, os honorários serão de R$ 1.300, serão equitados na forma das resoluções 66/2010 e 78/2011. Reduz o valor da condenação para R$ 10.000 com custo de R$ 200 pela reclamada. O doutor está excluindo bastante coisa. Posso ter a palavra para se manifestar sobre o que está sendo mantido. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta esta douta mesa julgadora, ilustres representantes do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e ilustres servidores presentes. Bom dia.
Excelência, no caso em apreço, eu peço vênia para me ater à matéria que foi objeto dos memoriais entregues às Vossas Excelências e que versa sobre a multa por litigância de má-fé e multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça. E o que ocorre no presente caso, Excelências? Pouco antes do início da audiência de instrução deste feito, a ata de folhas 394, a reclamada ela requereu ao juízo de primeiro grau a substituição do preposto que participaria daquela audiência. Porque o preposto que foi originalmente designado para comparecer à audiência, ele estava atrasado, mas ele acabou conseguindo chegar antes do pregão das partes. Com isso, a procuradora que estava presente à audiência, ela solicitou substituição sem qualquer intenção repreensível, munida de boa-fé. Mas, no entanto, o presidente da audiência, ela reputou esse ato de substituição como um ato de má-fé processual e ato atentatório à dignidade da justiça. Por isso mesmo, ele aplicou as respectivas multas que constam da ata de audiência de folhas 394. No entanto, Excelência, a reclamada recorrente ela pede pela exclusão dessas multas porque a indicação do preposto ela é uma faculdade da empresa e essa faculdade ela pode ser exercida de forma livre, desimpedida, inclusive como decorrência do princípio da ampla defesa. O pedido de substituição do preposto antes dessa audiência de instrução, ele não pode ser reputado, como fez o juízo de primeiro grau, data máxima vênia, como uma esperteza processual, até porque não foi provocado, Excelências, nenhum prejuízo ao andamento do processo ou ao conhecimento dos fatos naquela audiência. Se o juiz naquela oportunidade discordava da ré, bastava então o indeferimento com protestos e não a aplicação das respectivas multas. Inclusive, há jurisprudência que admite a substituição do preposto antes da audiência, sem reputar tal ato como uma fé processual ou como um ato atentatório à dignidade da justiça. Embora essa questão, Excelência, ela esteja restrita aos memoriais entregues, o princípio da simetria, ele permitiria a reforma da decisão que aplicou as multas, ainda que a insurgência não conste expressamente das razões de recurso, porque o magistrado, se ele pode aplicá-las de ofício, é lícita também a sua exclusão de ofício, ainda que a insurgência ela tenha sido manifestada nessa tribuna e por meio dos memoriais. Portanto, por questão de justiça, ciente que a recorrente pediu a substituição do preposto antes da audiência no uso de uma faculdade processual, eu peço pela absolvição do pagamento das multas aplicadas na ata de audiência de folhas 394. Muito obrigado, é a sustentação oral e reitero as demais matérias do recurso ordinário. Justamente eu ia indagar os advogados sobre essa questão suscitada da tribuna, sobre a legítima má-fé que não há no recurso. No meu entendimento, eu não conheço da arguição pela tribuna, entendo que houve trânsito em julgado com essa matéria, conformou-se com a condenação e eu mantenho minha proposta de voto. Tanto que eu não estranhei, porque o voto não tinha tocado. Normalmente a gente até tira, porque não tem recurso. Essa situação que a gente agora pode cuidar sempre dessa turma. Estão de acordo? Então a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Bom dia. Obrigado, Excelência. Bom dia. Próximo. O doutor Guilherme tem uma outra sustentação oral, só que processo da relatoria do doutor Jorge Berg, número 25 da pauta, que é o RO 11.687-31/2016. Ele está inscrito pela reclamada, que é a recorrente. Doutor Jorge Berg, a conclusão, por favor. Pois não. Edmar MRS. Conheço de ambos os recursos, afasta preliminar suscitado pela ré no método dando parcial provimento. Ao doutor, para acrescer a condenação, pagamento das horas extras além da cesta diária, observado o divisor 180 com os reflexos. Ao da ré, para reduzir a condenação por danos morais para R$3.000, bem como para autorizar a dedução dos valores quitados a idêntico título. Mantém o valor da condenação por quanto compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Excelências, eu renovo os cumprimentos dessa tribuna e a respeito do dano moral, em que pese a redução do valor da indenização arbitrada, eu gostaria de solicitar atenção para alguns elementos fáticos que afastam por completo o dever de indenizar, a entendimento da reclamada. Essa é uma matéria de fato bastante conhecida dessa egrégia corte e no caso em apreço especificamente... Cortou a imagem. Resolveu encerrar o negócio.
está dizendo? Excelências, acho que houve um problema, uma queda aqui. Houve um problema aí, o senhor pode recomeçar, por favor. Me perdoa, então. Como eu dizia, Excelências, a reclamada ela fez a juntada de diversas provas periciais, laudos periciais e ainda atas de audiências de instrução que demonstram que, no caso, o reclamante ele não sofria restrição ao uso de banheiro, além de que os banheiros das locomotivas eles estavam em plenas condições de uso. Todos os laudos periciais eles atestam isso, atestam inclusive os pontos em que são realizadas as limpezas, as respectivas limpezas dos banheiros. E ainda, como se não bastasse, essa Igreja Code já declarou a licitude da monocondução em diversas oportunidades. Inclusive os laudos periciais também são uníssonos em atestar que esse regime ele não gera risco para o maquinista. Porque o maquinista, Excelências, ele sempre vai ter o apoio do Centro de Controle Operacional, o CCO. Ele, se necessário parar a locomotiva, basta apenas a comunicação, não é necessária nem mesmo a autorização para fazer a parada da locomotiva. E isso está nesses laudos. O mesmo pode ser dito, Excelência, do sistema leitor, também denominado dispositivo Omimoto, que é um dispositivo de segurança referendado pela NTT e que vem já instalado nas locomotivas. A finalidade do sistema leitor é garantir a atenção do maquinista aos eventos da via férrea justamente para evitar acidentes, pela segurança do próprio maquinista e pela segurança dos transeuntes das composições que ficam ao redor da via. De modo algum, isso poderia ser entendido como um fator caracterizador de assédio moral ou de más condições de trabalho. Então, eu reitero também as razões de recurso. A questão das locomotivas, elas foram substituídas, as frotas locomotivas a partir de 2011 também foram substituídas, as locomotivas também são higienizadas, climatizadas, e certamente a condenação ao pagamento da indenização não pode subsistir em que pese a redução do valor arbitrado. Essa sustentação oral, muito obrigado, bom dia, Excelências. Bom dia. Doutor Jorge, essa questão do homem morto aí, nós temos colocado a época, quanto tempo que fica na locomotiva antiga e na locomotiva nova, né? Por isso que eu reduzi a 3 mil, eu achei dentro daquilo que nós já temos. Então tá bom. Eu estou de acordo, doutor Ana está de acordo, a decisão unânime, então, nos termos do voto do relator. Bom dia, doutor. Bom dia, Excelência, muito obrigado. Por nada. Próximo. Sustentação oral. Voltamos à pauta do desembargador Anemar, em Uberlândia. Será conectar? É o número 41 da pauta, é o AIAP 11.131.23/2015. Inscrita a doutora Laísa Souza Pereira, pelos agravados. Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A., Tempo Serviços Limitada. Bom dia, doutor. Você está nos ouvindo bem? Bom dia, Excelência. Sim. Pois não, a doutora Anemar vai ler a conclusão. Doutora Anemar, por favor. Senhor presidente, estou conhecendo o agravo em instrumento, estou dando-lhe provimento para destrancar o agravo de petição, estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, dando-lhe provimento para determinar o prosseguimento da execução. Lá em Uberlândia está com essa questão lá de distinguir processo de execução da terceirização, não é isso? Eu já julguei vários casos lá no meu gabinete também. Distinguindo tudo, o trem já tem coisa julgada, foi ressalvado isso. Doutor, só tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do presidente, eu cumprimento a todos os presentes. Com todo respeito à decisão do desembargador, eu gostaria só de pontuar alguns itens. Primeiramente, com relação ao cabimento do agravo de petição, já que o artigo 893, parágrafo 1º, ele traz que não cabe agravo de petição de decisões interlocutórias que não têm caráter determinativo, já que a suspensão do indeferimento de liberação de valores foi dada justamente por conta da iminência da aplicação do parágrafo 5º do artigo 884. E se ainda assim o desembargador entender por manter a decisão, alternativamente as agravadas entendem que cabe a aplicação imediata do posicionamento do Supremo a partir do julgamento da DPF 324 e do recurso extraordinário 958-252. Por esse motivo, nós reiteramos as razões arguídas na contramilita já apresentada e roga pela
para que seja negado provimento ao agravo de petição apresentado pelo reclamante. Pois não. Nada mais. Os demais votantes, segundo e terceiro, estão de acordo? Então a decisão é unânime, porque isso aí foi ressalvado na própria decisão do Supremo. Não, foi feita uma ressalva. E de mais a mais também. Nem precisava. Não precisava, porque a coisa é julgada. Se for o caso, entra com rescisória, mas aí não é possível se extinguir sem mais nenhum. E é cabível porque o juiz extinguiu a execução. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Tem mais alguma da doutora? Não, senhor. Um bom dia para a senhora, um bom fim de ano, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, viu? Muito obrigada para vocês também. Bom dia a todos. Próximo. Agora também da relatoria do desembargador Anemar, há 2 processos adiados. Sim. Sendo o primeiro deles o 62 da nossa pauta, que é o RO 10.405-27/2017. Está presente a sessão o Dr. Júlio César de Paula Guimarães, Bahia, que já realizou sustentação oral. Tá. Doutora Anemar, É só o número dele que eu não... 10.405. 10.405. Senhor presidente, eu estou, então, conhecendo os recursos interpostos no método negando-lhes provimento. Conhecendo e negando provimento. Já houve sustentação oral, né? Foi adiado por quê? Era minha vista, excelência. Visto do processo. Pois não. Aí eu reexaminei todo o processo, li, reli, e eu estou acompanhando. Está acompanhando. O doutor Jorge está acompanhando também, então a decisão unânime nos termos do voto do relator. Bom dia para o senhor também. Um bom fim de ano também. O próximo é aquele dos doutores lá também, que já houve sustentação também. Sim, é o número 63 da pauta, Aquele do adiamento. É o RO 11.559-13/2017. A suspeição do Dr. Jorge Berg, o terceiro votante será o Dr. José Murilo. Presentes, Dr. André Schmidt de Brito, pela reclamada recorrente, e Dr. Geraldo Júnior de Assis Santana, pelo reclamante recorrido. Não teve sustentação ainda não. Não houve. Não houve? Não, só aquela discussão. Houve discussão, porque eu vi que houve a discussão, Vossa Excelência falou, ele falou também. Tá. Então, doutora Anemar, a conclusão? A conclusão, senhor presidente, eu estou acolhendo a preliminar suscitada nas contrarrazões e não estou conhecendo o recurso porque deserto. Por deserção. Questão das custas. Questão das custas. Então, doutor, o senhor tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes dessa doutora turma, ilustres representantes do Ministério Público, secretária, colegas presentes. A questão aqui, no que toca à deserção, é a aplicação ou não do artigo 1007 do novo Código de Processo Civil. Esse artigo, ele regulamenta o preparo, né, e ele dispõe em seu caput que esse preparo tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso. Da mesma forma, o 789 da CLT regulamenta essa questão no parágrafo 1º, estabelecendo que, no caso de recurso, as custas serão pagas e comprovadas regularmente dentro do prazo recursal. Então, as duas disposições são claras no sentido de que tem que ser comprovado no ato da interposição. O que ocorreu foi que o novo CPC, esse artigo 1007, ele criou situações em que esse depósito pode ser feito posteriormente ou completado. 4 situações. No parágrafo 2º, a questão da insuficiência. No parágrafo 4º, a ausência de depósito. No parágrafo 6º, o justo impedimento. E no parágrafo 7º, o equívoco no preenchimento das guias. O que se tem interpretado é que, no caso de ausência de pagamento, alguns julgados, isso não seria possível a aplicação do parágrafo 4º. O que eu vejo aqui é que a intenção do legislador foi muito clara. Ele criou situações em que você pode, para que o processo seja julgado, para que não se criem obstáculos. A OJ 140 do TST, ela se refere exclusivamente à insuficiência. Ela não se refere a nenhuma das outras hipóteses. Então, nós não podemos aplicá-la às outras hipóteses. O que ela fala é que, no caso de insuficiência, de acordo com o parágrafo 2º, pode ser complementado. Mas ela não regulamenta as outras questões. Já a instrução normativa 39, ela, no seu parágrafo 1º, no parágrafo 2º, ela traz, sem prejuízo, não se aplicam ao processo de trabalho as seguintes disposições. Ela enumera uma série de disposições que não são aplicadas ao justiça do trabalho. E o artigo 1007 não está nela. Quer dizer, então não existe um impedimento por esse artigo de aplicação do 1007. No artigo 10º, aplica-se ao processo de trabalho as normas tais, e dentre elas enumera somente o parágrafo 2º
do artigo 1007. O que eu estou entendendo é que o artigo 1007, ele é aplicado, os parágrafos dele são aplicados por força do 769. Se a intenção do legislador foi exatamente acabar com esses filtros para não se julgar processo e ser aplicado subsidiariamente, eu não posso escolher qual eu vou aplicar. Se o TST entendeu que ele é aplicável, ele tem que ser aplicado por inteiro. O TST, nessa instrução, ela é omissa, mas se entender que, a contrário do senso, ele está impedindo que se aplique os outros, ele está fazendo novamente um filtro. Né? Os dois artigos, o do CPC e da CLT, regulamentam o momento em que tem que se recolher. E o CPC trouxe uma série de exceções em que pode ser regularizada a situação. Então, se admite a aplicação em um inciso, eu acredito que tenha que se aplicar os outros também. Seria subjetivo eu entender que A pode ser aplicado e B ou não. Ou se admite a aplicação analógica ou não se admite. Nesse contexto, eu fiz uma pesquisa e achei uma decisão recente do TST, do ministro Douglas Alencar Rodrigues, no RR 10.007/80/2014, 15.0046, em que ele aplica o parágrafo 4º. Na emenda, tratando-se de recurso de revista interposto sob a égide do novo Código Civil e Processo Civil, com vigência a partir de 18/3/2016, aplica-se no tocante ao depósito recursal o parágrafo 4º do artigo 1007, consoante o qual o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento de preparo, inclusive pode remessa de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Nesse contexto, e verificando que o Tribunal Regional não concedeu o referido prazo à recorrente, determina-se o retorno dos autos a cor de origem a fim de que seja concedido prazo à reclamada para que efetive o recolhimento do depósito recursal em dobro, conforme previsto no artigo 1007. Então, essa decisão do CST, que foi publicada em 6 de abril desse ano, ela é exatamente determinando a aplicação do 1007, parágrafo 4º. Então, o que se postula aqui é exatamente isso, é que se conceda a oportunidade da reclamada fazer esse depósito em dobro. É o que se espera. Só ver se há divergência. Excelente. Excelentíssimo presidente da turma, demais votantes, eu gostaria de aguardar a eventual divergência para pronunciar. Doutor César. Eu também peço dele a sustentação do doutor, mas eu vou acompanhar também aqui o posicionamento da turma, inclusive essa questão, porque a CLT diz expressamente que as custas devem ser comprovadas juntamente com o recurso. Então, se ela não é omissa a esse respeito, nós não podemos aplicar lá dispositivo subsidiariamente. Por isso que a instrução normativa só faz referência à complementação e a deficiência na questão e a questão também de deficiência quando houver qualquer problema na guia, né, no preenchimento da guia, na verdade. Né? Esse tratamento diferenciado do curso do depósito fiscal, tanto é que quando se... No início era só as custas, né? Exatamente. Depois estendeu da agora com a reforma, quando se quer dar um tratamento diferenciado para o depósito fiscal, faz para apresentar as entidades assim, educativos, isso, situação de... Exatamente. Aí, então, o posicionamento é esse da turma que a gente já vinha adotando devido à velha. Então, fica prejudicado a sustentação de Vossa Excelência. Agradeço a atenção de todos. Desculpa estar mais alterado. Não. Isso aí é normal, isso é normal. Do ânimo na sessão passada. Isso é normal, a gente compreende a posição do advogado perfeitamente. Feliz Natal para o senhor também e feliz ano novo, né? Próximo. Agora acabaram as preferências, iremos à pauta do desembargador José Murilo. Sendo que o número 40, que é o RO 11.594/13/2016, ele será retirado de pauta para redistribuição. Esse processo me passou despercebido, eu vi que eu estava impedido. Depois que já estava em pauta, eu vi que eu estava impedido. Agora, número 6... Então, está retirado de pauta para redistribuição. Número 6 da pauta é o AP 1834/23/2011. O doutor André Schmidt de Brito está inscrito pela agravante Alvorada Petróleo S.A. Doutor André, eu recebi o memorial de Vossa Excelência, recebi da outra parte também, mas o que eu verifiquei é o seguinte, nesse caso aqui, até mandei dar mais uma examinada lá, essa questão do grupo econômico já foi decidida nesse processo. Já foi decidido, inclusive, com a inclusão dos 2 sócios da Alvorada, pessoas físicas, também é matéria que já foi decidida aqui. E aqui está para decidir a questão aqui, é só mesmo com relação a AEL e a EMPA,
que aí sim nós estamos incluindo, o juiz incluiu e eu estou mantendo pelo mesmo fundamento da inclusão do sócio da Alvorada. Então eu estou conhecendo o agrário no mérito, negando-lhes das empresas, negando-lhes provimento, condenando as agravantes em curso 4426. Fica a palavra. Egrégia turma, na verdade, o que aconteceu nesse processo? Existe um despacho lá atrás determinando a integração na lide, mas a oportunidade de se recorrer desse despacho seria agora com a penhora. Foi quando ela foi citada e penhorados os bens. Então, nessa oportunidade, eu já tive outros julgamentos nesse sentido. Então, a Alvorada entende que, nesse momento, é que ela teria essa oportunidade de exercer seu amplo direito de defesa. Existem julgamentos realmente de outras cobrigadas de sócios que já passaram nessa turma, mas não especificamente dela, que seria a principal, né? Ela, Alvorada, não teria tido oportunidade de se defender ainda. Os outros cobrigados, né? Porque o que aconteceu? Deu despacho, não localizou ela, não pagou, ela já foi direto, desconsiderou a personalidade jurídica dela e foi no sócio dela. Mas, em momento algum, ela teve a oportunidade de se defender, de exercer seu amplo direito de defesa nesse processo. Né? E o que se vê aqui é que a Alvorada Petróleo ela foi constituída em 2005. Né? Em 2005, ela entrou como uma das suas sócias, era a consultora pioneira. A consultora pioneira não é a reclamada nesse processo, ela é sócia da reclamada nesse processo. Então, a Alvorada ela jamais teve participação societária na reclamada. Ela tem uma sócia que tinha participação societária na reclamada. Inclusive, a falência da reclamada, ela ocorreu em 2012, bem depois da constituição dessa sociedade. Então, nesse caso, a boa-fé é evidente. Ninguém constituiria uma sociedade com uma sócia que tem alguma empresa quebrada para poder ser responsável pelo patrimônio todo dessa sócia. Né? Inclusive, nesse aspecto, nós temos até a OJ da STI 411 que fala que o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrando o mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. No caso, quando eles constituíram a sociedade, não existia essa quebra. Né? Inclusive, no juízo falimentar, foi declarada a quebra da Brain, e as empresas que foram colocadas como componentes do grupo econômico são as empresas familiares. A Alvorada, que está gravando, ela não entra, não entrou no grupo econômico, já declarado pelo juízo falimentar, e existe até coisa julgada material. Lá as empresas são todas as empresas da família, do grupo familiar, é a família Scarpelli. Né? No caso em questão, inclusive, se nós formos na inicial, a única causa de pedir para incluir a Alvorada no polo passivo é exatamente o fato de se possuir sócios em comum. E isso é verdade. A pioneira, que é sócio dela, também é sócio da empresa que quebrou, que é uma empresa familiar. Mas essa família não tem ingerência direta aqui. Se nós formos nos diretores, os diretores são totalmente distintos, totalmente independentes. O que nós temos é sócios em comum, né? E no conselho, por força da lei de SA antiga, o sócio, o Levinto, tem 1%, mas não na diretoria. E uma outra questão que é colocada é a questão quando se constituiu essa sociedade, a consultora pioneira ela ia integralizar cotas dela através de prestação de serviço da falida. Né? Então foi feito na época um contrato formal de prestação de serviço, só que esse contrato não se consolidou e foi feito um distrato exatamente por essas questões. Né? Ela ia integralizar, não conseguiu integralizar, mas o fato é o seguinte, o que seria eu fazer uma sociedade, um sócio meu sócio de escritório tem uma sociedade com a esposa dele lá, uma padaria, uma confecção, né? E ela quebra lá. Por eu ser sócio, ele ser sócio comum nas duas, na minha sociedade e na dele, eu vou responder por todo o débito deles. Né? O que eu quero deixar bem claro aqui é a boa-fé. Né? Quando foi constituída, não existia, a falida, reclamada nesse processo, nunca foi sócia da agravante. Quando foi constituída a sociedade, foi dentro da mais legítima boa-fé, ela era idônea na época, e depois, de fato, essa empresa do grupo deles, já declarada no juízo civil, teve sua falência decretada. Mas o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, responsabilizar a Alvorada e seus sócios, principalmente, diretores, por todo o débito da Brain. Né? Todo o débito da Brain.
porque existe a falência lá, existem até bens, mas é mais demorado e fica mais fácil cobrar aqui e cobrar dessas pessoas, né? Então, o que eu peço, com a devida vênia de proposição do voto do eminente relator, é isso, que com relação à alvorada seria a primeira oportunidade dela se defender, a partir da penhora, né? E no mérito, que seja excluído, como já foi excluído. Nós tivemos um julgado dessa turma, né, da lavra do desembargador Jorge Berg, né, que excluiu exatamente nesse sentido, né, no 18/11/2011-137, e que foi embargado e agravado nas mesmas condições. Então, com todo respeito à proposição de voto do eminente relator, seria nesse sentido o requerimento da empresa. Aqui está claro, aqui não sei que o voto esteja tudo errado, porque aqui diz aqui, ó, no meu voto, até peguei aqui físico para ficar mais fácil para mim aqui, porque eu ainda sublinhei aqui, ó. Constate sem dúvida que já houve nos autos desse processo reconhecimento oficial de grupo econômico formado entre as empresas Alvorada e Brahim. Bastante conferir o seguinte fundamento da decisão prefeita de 7 de embargo de declaração, no qual foi determinada a execução continuaria contra a empresa Alvorada Petróleo. Exequente, hora embargante, etc, etc, etc. Depois aqui o juiz até faz referência aqui, ó. Depois o juiz, uma outra decisão mais na frente. Tratando-se de questões comuns incipientes, o juiz diz lá, no exame desses autos, constate que a decisão de fúrias 304 verso, transitado e julgado, reconheceu o incipiente Alvorada Petróleo como empresa do grupo econômico tal. A decisão do regional de fúrias 304 teve amparo na farta da documentação, qual comprova total ligação, etc, etc. Repita-se, a decisão de Folha 304 regional transitou julgado. Aí continua, assim com base na Alvorada. E aqui, inclusive, esse julgamento, já houve julgamento, inclusive, dos sócios da Alvorada como pessoas físicas, que houve a desconsideração da personalidade, e eles recorreram. E nessa decisão deles foi confirmado no tribunal que a Alvorada, claro, se eu estou botando o sócio da Alvorada na execução, claro que ela tem que estar executada. Então, quer dizer, salvo melhor juízo... Só me permite, só que eu agora lembrei, acho que é do doutor Fernando Viegas, essa decisão. Essa decisão, o que aconteceu? Ele pede para incluir todas as empresas do grupo no polo passivo, era um pedido de inclusão no polo passivo, né? Essas empresas não estavam nem citadas nesse momento, que ele pediu em relação à reclamada, e aí, no primeiro momento, o acórdão, ele exclui todas. Aí o advogado reclamante entra com ED e fala o seguinte, o juízo falimentar não colocou a Alvorada, exatamente o que eu falei aqui, no grupo econômico. E ele, no ED, ele pega e fala, não, está correto. Se lá ela não está no falimentar, aqui pode prosseguir a execução contra ela. Mas ela não estava citada. Então, eu sei que é questão de interpretação. Depois vieram esses outros julgamentos de sócio. Mas ela própria, ela só existe esse comando determinando que ela seja incluída no polo passivo. Não existe um momento processual dela se defender, que seria agora. Isso é só... Tá, com todo respeito. Pode ser que haja engano aqui, mas isso aí, por qualquer coisa, a gente pode esclarecer em embargo declaratório tranquilamente. Okay. Tá bem? Mas eu até peguei, dei uma conferida, dei uma olhada, pedi para imprimir o voto, imprime o voto, me dá aqui, deixa eu dar uma conferida aqui. Bom, então, os demais, doutor Sérgio e doutora Neymar. Então, de acordo com a decisão unânime, nos termos do voto do relator, qualquer dúvida a gente esclarece com o maior prazer, viu? Sem problema. Próximo. Número 41 da pauta, RO 11639-45-2017. Inscrito Dr. Hegel de Brito Bozon, pela reclamada, uma das recorrentes. Doutor Bozon, eu conheço de ambos os recursos. Ao da reclamada, dou-lhe parcial provimento para, declarando válidos os controles de ponto e o regime de compensação de jornada, excluir as horas extras pelo trabalho além da jornada normal, decorrentes além da jornada normal, horas extras decorrentes da supressão parcial dos intervalos dos artigos 66 e 71 da CLT e domingos e feriados em dobro, subsistindo a condenação em horas extras pela inobservância do intervalo do artigo 384 da CLT, cuja apuração se dará em liquidação de sentença, considerando os horários anotados nos registros de ponto. Excluir as diferenças de comissões e reflexos por vendas não faturadas. E limitar a aplicação do PCA ao período de 25/3/2015 a 10/11/2017. Ao da reclamante, eu nego-lhe provimento. Reduz o valor arbitrário da condenação para 10 mil, com custo de 200 pela reclamada, já paga devendo à Secretaria da Vara, oficiar a Secretaria da Receita Federal para a devolução da quantia recebida maior. Só tem a palavra.
Presidente, a decisão de Vossa Excelência tem perfeitamente os objetivos da reclamada aqui representada por mim. Eu apenas quero indagar se os desembargadores da componente irão acompanhar Vossa Excelência. Doutor César e doutora Neymar estão de acordo com a decisão unânime nos termos do voto do relator, então. Então eu agradeço e desejo felicidade a todos, um bom Natal e um ano novo. Muito grato a todos, inclusive a ilustre Procuradoria, a senhora secretária. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente, doutor Bolão. Próximo. Do senhor não tem mais inscrição. Não tem uma divergênciazinha pequena, me parece, doutora Neymar. Eu até estou mantendo aqui, você está vendo que eu estou deixando só 10%, né? Aquilo ali não vai pagar, não. Não vai ver o valor, né? O valor é muito alto. Se for tirar, eu dei uma examinada na declaração, e lá aquele cidadão que está com 60 anos mais ou menos, tem retiraria dele cerca de R$300 mensais. Ele recebe 3 mil mais brutos. E parece que tem 3 dependentes, um com uma idade. Eu achei o valor, para ele, difícil. O outro que é empresário, como tivesse. Porque não vai, esse valor não vai ser pago. Não, isso aí vai ficar uma forma só de praticamente. Por isso que eu pus fiz questão de colocar na emenda, que é novidade agora, essa coisa. E a gente tem que ter muito critério mesmo, porque senão você pode. Você tira tira da boca de um para botar na boca do outro. Quer dizer, então a coisa, você está tirando alimento de um para alimentar o outro, quer dizer, não vai resolver. Por isso que eu botei 10%, que eu achei que estaria razoável aqui, para também uma forma de pagar alguma coisa, de forçar o pagamento, forçar um acordo, sei lá, mas fica à vontade, Vossa Excelência, se quiser acompanhar a doutora Neymar, sem menor problema. Eu achei razoável a colocação de Vossa Excelência, porque R$300, normalmente, algum supérfluo vai nisso, né? Às vezes uma conta de telefone, uma conta da net, já deu esse valor, né? Exatamente. Então eu acho que ele tem que colaborar um pouco com o pagamento. Né? E por isso que esses 10% assim, né? Data vênia, doutor Neymar, mas em critério assim, de uma razoabilidade, né? Uma proporcionalidade, eu acho que dá para encaixar no orçamento. Porque são 2 devedores também. Então, quer dizer, aliás, eram várias empresas e tal, né? Então também o camarada, também, apesar de ele estar nessa idade e tal, como ele era empresário também, certamente ele tem bens suficientes e tal, além do que ele ganha da aposentadoria. Não pode considerar só aposentadoria, porque às vezes tem dinheiro em poupança, tem coisa, e nós não estamos nem mexendo nisso aqui, nós estamos exatamente em só. Tá bem, Vossa Excelência foi vencido, doutora Neymar? Presidente, eu coloquei na atenção, vou botar na razoável, porque ele não tem a medida para poder definir quem que vai atrapalhar. Eu pensei assim, como eu falei antes aqui. É mais ou menos 3.600, que é 3.100, 700 ele recebe. Isso é bruto, né? Bruto. Ele tem 3 dependentes, tem um com 9 anos, outro com acho que 3 e outro com 1 ano de idade. Não sei se é enteado, está lá na declaração de imposto de renda, como dependente. E aí eu imaginei, cidadão, o líquido dele, quanto que ele recebe? Vamos botar em 2.500 líquido. Mas alguma coisa, tira 300 do bruto, 300 do líquido, 300 do bruto, compromete. Eu acho muito mais do que o outro lá que recebe 6 mil e pouco. Mas, sinceramente, eu nem tenho coragem de ficar vencido, porque nenhum de nós aqui temos o poder da bola de cristal para saber o que é justo e o que não é justo. Pelo menos a razoabilidade nós temos que tentar. Nós estamos eu não coloquei com divergência, que é sim, não, claro, mas inclusive é coisa para discutir, porque a matéria nova. Você lembra que nós já discutimos sobre isso aqui? Falamos, ó, a gente vai examinar caso a caso, vamos ter um critério para isso. Percentual direitinho, né? Foi por isso que eu até procurei e até lancei a emenda, botei uma emenda já chamando bem a atenção para isso, que aplica sim, mas aplica com cautela para evitar, né? Igual eu falei, tirar da boca de um, vou botar na boca do outro, não adianta alimentar um e deixa o outro passar fora. Ou então deixa por unanimidade. Tá bom? Mas de qualquer forma eu acho que sempre é bom a gente chamar a atenção aqui, porque às vezes tem um detalhe que está passando despercebido. Eu realmente ainda não digeri ainda essa ideia da pior de salário, principalmente quando se trata de baixo salário. Mas... Agora a gente tem que tomar um certo cuidado também quando se trata de aposentadoria, exatamente por isso, que às vezes a pessoa, ainda mais quando o valor da aposentadoria é um pouco superior, que se a pessoa às vezes contribuiu sobre o teto durante a vida inteira, porque teve condições de contribuir sobre o teto, e evidentemente que teve condições de guardar dinheiro, tem imóveis, tem essa coisa, e às vezes você está partindo só para um pressuposto, e às vezes é isso que o juiz de primeiro grau às vezes precisa olhar, né? Quer dizer, isso aqui, mas pera, vamos ver se tem
bens móveis, tem bens imóveis. Inclusive, hoje está muito também com esse negócio com essas ferramentas todas que nós temos. A gente descobre até negócio de laranja, quem é laranja, quem não é laranja, o nome de quem que está. Porque às vezes também aqui já procurou tudo, não achou nada, está aí em cima do salário. Bom, mas de qualquer forma, cada caso a gente tem que examinar mesmo. E acho que nós, o segundo, terceiro votante, tem que examinar e chamar a atenção, porque sempre pode ser que está passando despercebido alguma coisa, né? Igual ontem eu vi lá no meu gabinete um cálculo lá, por exemplo, eu olhei e falei, está errado esse cálculo. Porque eu tenho facilidade para isso. O assistente estava passando, o juiz passou, a contadoria do tribunal passou, eu olhei e falei, está errado. Sexta-feira, na hora antes de sair, eu falei, não, pode examinar, isso aqui está errado. Hoje o meu assistente, na hora que eu cheguei, o senhor falou, está errado mesmo. É a facilidade que você tem. O outro já tem, às vezes passa alguma coisa despercebida. Igual falou aqui, quando eu olhei o voto, está falando de coisa julgada, o advogado está sustentando, falei, deixa eu examinar. Eu mandei examinar, reexaminar, peguei físico para dar uma lida, né? Pode ser até que esteja errado ainda, mas já está mais examinado, né? Bom, vamos prosseguir. Então todos os demais processos da minha sessão aqui, da minha relatoria, inclusive os processos de embargo declaratório, estão aprovados e decididos em conformidade com o voto do relator e de acordo com os votos também já proferidos eletronicamente. Ok? Então vamos passar para a próxima. Próxima sala do desembargador Anemar Pereira Amaral. Segundo votante, Dr. César. Terceiro votante, Dr. Jorge. Número 42 da pauta, RO 11-136-69-2016. Inscrito Dr. Gustavo Luciano Airola Soares, pela reclamante, que é uma das recorrentes. Reclamante, DR France Gisele. Doutora Anemar, a conclusão, por favor. A conclusão um pouco longa, que eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, estou negando provimento do recurso da reclamada e dando parcial provimento ao recurso da reclamante. Já tem muita coisa aí, né? Determinar que é devido o pagamento de uma hora extra 2 vezes na semana pela supressão do intervalo entre a jornada, bem como o pagamento de 20 minutos extras 2 vezes na semana pelo trabalho suplementar realizado durante a pausa alimentar, com os respectivos reflexos em repousos, férias mais um terço, 13º salário, vice-prévio, fundo garantia mais 40%. B. Condenar a reclamada ao pagamento de diferença de comissão a serem calculadas com base no valor de venda constante das planilhas anexadas aos autos, sem as deduções das despesas comprovadas, com reflexo em repouso, 13º, férias mais um terço, vice-prévio, fundo garantia mais 40%, conforme se apurar a liquidação. Estabelecer que os honorários periciais arbitrados na origem deverão ser arcados pela reclamada devido à inversão da sucumbência. Condenar a reclamada a pagamento de reflexo do valor saldado extra-folha, cuetas, em férias com o terço, 13º, fundo garantia mais 40%, que serão apurados em liquidação com base no valor mensal, informar na peça de ingresso, R$ 120 por mês. Acrescer a condenação, a indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000. Eleva o valor da condenação para 30.000 com custo de 600 pela reclamada. O senhor tem a palavra. O senhor quer aguardar? Excelentíssimo senhor presidente, colega da turma, guardaria eventual divergência? Doutor Anemar, doutor César e doutor Jorge estão de acordo, a decisão unânime, então, nos termos do voto do relator. Um bom dia. Obrigado, um bom dia a todos, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos e que a gente consiga restabelecer as energias nesse período de recesso. Se Deus bom quiser. Dia. Muito obrigado. Obrigado. Próximo. Número 21 da pauta é o RO 10-499-93-2015. Inscrito Dr. Marcelo Augusto Pinto de Souza, pela reclamada, recorrida Ecostel Indústria e Beneficiamento. Aldair é o recorrente, tem Ouro Transportes, Ecostel, Ecostil, Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto no mérito negando-lhe provimento. Aliás, dando-lhe parcial provimento para a decretada condenação, pagamento dos honorários advocatícios, impostos. Impostos todos, por favor, Marcelo. Impostos às partes. Está excluindo os honorários de advocacia de todo mundo. Tá. E está negando o provimento. O senhor fala pela Ecostil, o senhor aguarda? Eu queria só fazer um destaque, senhor presidente, me permite. Bom dia a todos. Desembargador Anemar, a pessoa de quem eu cumprimento os demais. Eu só queria fazer um destaque seguinte. Não obstante o ajuizamento da ação ter se dado antes da reforma trabalhista, não se discute nos autos relação de emprego. O reclamante, ele era prestador de serviço, trabalhador, caminhoneiro autônomo, que firmou o contrato com a primeira reclamada de transporte de
de carga. Ou seja, não se discute aqui uma relação de emprego. Portanto, não obstante a sentença ter condenado aos honorários advocatícios com fundamento no isolamento dos atos processuais, a discussão dos autos não se trata de relação de emprego e que aí, vem a sugestão de voto do eminente relator, atrairia aqui a instrução normativa 27 e, por isso, deveria se manter a condenação aos honorários advocatícios. É só esse então, o destaque. Aqui não discute relação de emprego. Não. Ele prestava serviço para uma e tem a responsabilidade subsidiária da outra. Exatamente. Então ele não está discutindo. Ele não quer reconhecimento de vínculo empregatício. Não pede. Tanto na inicial quanto nas próprias razões de recurso, a todo momento ele destaca ser prestador de serviço. Prestador, parece-me que é isso, e ele está querendo Bom, nesse caso, se for o caso, eu prefiro examinar em sede de embargo declaratório, porque... porque aí é só reincluir se for o caso. Tá certo, é melhor, porque fica com mais calma, examina com mais calma. Porque aqui, na verdade, parece que sim. Ele está pretendendo até a responsabilidade subsidiária da segunda, isso, mas é pelo pagamento das parcelas. Mas é parcelas que não tem natureza de... Que não tem natureza de salário. O doutor pode opor os embargos que eu fazia. Isso, se for o caso, sem dúvida. Terei feito a modificativa até. Tranquilo. Perfeitamente. Então, a decisão fica unânime, né, nesses termos ou não? Excelência, talvez. Deixa eu melhor pedir vista mesmo. Se pode também. Pode, que até mais tarde a gente examina. Pode ser, porque já resolve. Porque eu não queria admitir de antemão, porque é uma questão que também não me constou aqui. Né? Então, mas seria interessante. Sim, não tem dúvida. Então fica visto em mesa para o doutor César, porque até o final da sessão a gente resolve tranquilamente. Às vezes publica uma foto, tem que fazer. Demora mais. A gente dá para olhar aqui, às vezes, e é só provimento, às vezes você negar provimento, acabou, morreu o assunto, não precisa dar o provimento parcial. Mas nós vamos examinar. Tá bom? Muito obrigado. Perfeitamente, doutor. Presidente. Obrigado. Queria só desejar um Feliz Natal aos senhores, aos colegas presentes e aos seus familiares. Pois não, para o senhor também, viu? Obrigado. Feliz Natal, feliz ano novo. Então vamos continuar, doutora Neymar, acabou ou não? Não, tem mais um número 15, o advogado apenas assistirá ao julgamento. Isso. É o RO 10-262-95-2018. Presente, Dr. Marcos Vinícius Pacheco e Silva, pela reclamante. Recorrente. Denise e direcional, né? Sim, senhor. Pois não. Doutor Anemar, por favor. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito estou negando o provimento. Conhecendo e negando o provimento, o recurso ordinário interposto pela reclamante. Decisão unânime, né? Os termos do voto do relator. Próximo. Agora, não tem mais tentação oral. Não tem, também não tem divergência também, não tem? Não, senhor. Então, declaro que todos os processos do doutor Anemar foram decididos em conformidade com a relatoria e com os votos já proferidos eletronicamente, ok? Exceto o 21. Exceto esse 21 que está com vista aqui em mesa, inclusive os embargos declaratórios. Então, podemos passar para a próxima sala, que é do doutor César Machado. Segundo votante, doutor Jorge. Terceiro votante, doutor José Murilo. Primeiro é o 19 da pauta, que é o RO 10-733-78-2017. Inscritos, Dr. Lênio Rodrigues Cunha, pelo reclamante recorrente, que está presente. Inscreveu-se a doutora Isabela Batista Torres. Não compareceu. Jairo Manuel Florentino, Cooperativo de Transportes Urbano e Rural. Sociedade Cooperativa, Necessidade de Fraude, etc. Doutor César, conclusão, por favor. Eu vi uma decisão do TST essa semana, idêntico a isso. Estou conhecendo o recurso, com exceção em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT, constante do tópico horas extras, no mérito nego provimento ao efeito do autor e dou provimento ao recurso da primeira reclamada para julgar improcedente a demanda em relação aos pedidos de conhecimento do vínculo com a primeira leve, imposto dos valores, indenização pela utilização do veículo, horas extras e multa normativa. O senhor se manifesta por quem? O senhor está escrito por quem? Pelo reclamante? Egrégia turma de outros jogadores. Eu estou pelo reclamante, pelo Jairo. Pelo Jairo, pois não. Deixa eu falar, por favor. Eu vou fazer a sustentação oral e eu vou ser até bem singelo.
Trata-se de reclamação trabalhista, na qual o reclamante pede reconhecimento de vínculo com a cooperativa primeira requerida e a responsabilidade subsidiária do município, segundo requerido. A princípio, o pedido seria até juridicamente impossível, tendo em vista o artigo 442 da CLT. Todavia, essa presunção de veracidade dos atos da cooperativa é relativa e pode ser afastada aplicando o princípio da primazia da realidade. No caso aqui em específico, infelizmente não é novo no tribunal. Durante muitos e muitos anos, várias cooperativas, diga-se de passagem legítimas, disputaram esse contrato entre si na Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2016, apareceu a requerida com preço muito mais baixo que o normal e com isso conseguiu ganhar a licitação. A gente está falando de um contrato aqui de 54 milhões de reais anuais. Nós estamos falando aqui de em torno de 5 milhões de reais mensais. E ela conseguiu ganhar esse contrato com um preço mais baixo. Inclusive, consta dos autos que a própria prefeitura pediu à cooperativa para incorporar os prestadores de serviço antigo para que eles pudessem aderir à nova cooperativa. O que a gente fala que a adesão não foi livre é justamente nesse sentido, porque eles aderiam à nova cooperativa ou estariam fora. Uma das grandes questões que a gente coloca aqui é a questão da inexistência de dupla qualidade e retribuição pessoal diferenciada. Por quê? Nessa nova cooperativa não existia qualquer benefício. Eles trabalhavam subordinados ao tomador de serviço, que é o município, mas mesmo que a subordinação não seja direta, já que era feita com o município, eles trabalhavam na forma do contrato administrativo. E não existia assembleia, não existia prestação de conta. Se vocês me permitirem, se a gente só fizer uma conta, porque eles descontavam 12% da remuneração de cada cooperado a título de taxa de administração e não prestava nenhum serviço, que a gente coloca que a cooperativa tinha lucro, só com a taxa de administração dá mais de 600 mil reais mensais. E eles não tinham qualquer benefício pelo fato de ser cooperado. Repita-se que realmente existia um seguro que é de 84 centavos de acidentes pessoais. Desse valor de 12% da remuneração, descontava 84 centavos. Mas só que esse seguro ele é obrigatório. O contrato com o município prevê a incidência desse seguro de acidentes pessoais. E não diga-se que o convênio com um único posto de gasolina era vantagem também. Por quê? O valor da gasolina era descontado da remuneração. Em que pese a remuneração ser 3.330, você tirando todos os descontos que tinham, que era de gasolina, dos demais descontos que a cooperativa fazia, taxa de administração, ele recebia em torno de um salário mínimo. As próprias convenções coletivas juntadas aos autos mostram que o salário do motorista profissional hoje é em torno de R$ 2.000 mais benefícios, ou seja, ele não tem qualquer vantagem em ser cooperado. Ao contrário das outras cooperativas, que sempre disputaram esse contrato com o município, todas elas tinham participação nos lucros, diversos benefícios, como plano de saúde, convênio com caixa de peças. Existiam diversas atividades dentro da própria cooperativa destinadas ao cooperado, o que não existia nessa, muito pelo contrário. Eu não sei se vocês chegaram a verificar, o reclamante específico foi mandado embora, foi demitido. Nesses anos todos que eu advogo, eu nunca vi um cooperado que fosse mandado embora. Então, assim, a não ser que tenha violado o estatuto, que não é o caso dos autos. Ele foi mandado embora e colocaram a outra pessoa no lugar dele para realizar o mesmo serviço sem qualquer comprovação. Então, é com base nesses singelos argumentos que a gente pede o provimento do recurso. Obrigado pela atenção. Está tudo esclarecido, né, doutor Sérgio? Cita que tem um acordo e tal, e já está tudo bem explicitado. No voto, qualquer dúvida também poderá ser esclarecida por embargos, que a gente tem sempre o maior prazer em examinar. Doutor Jorge? De acordo. Eu também estou de acordo, a decisão então é unânime nos termos do voto relator, data venda da sustentação. Não, correto. Um bom fim de semana para o senhor, bom fim de semana também, aliás, bom fim de semana não, bom fim de ano, porque semana nós estamos pensando. Fim de ano, né? Feliz Natal, feliz ano novo,
Né? Próximo. Igualmente para todos da turma. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Próximo. Número 25 da pauta, RO 11-146-22-2016. Inscrito Dr. Júlio César Andrade Ribeiro, pela reclamada recorrente Avista S.A. Doutor César, conclusão, por favor. Inicialmente, eu não estou conhecendo o primeiro recurso da ação contact center. Quanto ao segundo, eu estou conhecendo, dando provimento parcial para reconhecer a licitude da terceirização, afastar o vínculo de emprego e julgar improcedente a terceirização. Está julgando improcedente. O senhor quer se manifestar ou o senhor aguarda? Eu vou aguardar, excelência, por favor. De acordo, doutor Jorge está de acordo, então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Um bom dia para o senhor também. Muito obrigado. Final de ano, viu? Igualmente. Um bom dia, um bom final de ano para todos vocês. Pois não. Obrigado. Pois não. Próximo. O doutor César César não já há terminou mais. também, então todos os votos foram registrados, as decisões, então, todos os processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, sem nenhuma divergência, e, inclusive, o desembargo declaratório. Podemos passar para a próxima sala. Do desembargador Jorge Berg de Mendonça, segundo votante, Dr. José Murilo, terceiro votante, o desembargador Dr. Anemar. Número 23 da pauta, RO 11-566-54-2017. Inscrita a doutora Patrícia Verônica de Oliveira Lima, pelo reclamante, que é um dos recorrentes. Francisco de Jesus Silva Supermix. Sim, senhor. E... Conheço. Só um minutinho. O doutor Jorge está conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. Só até a palavra. Desde já, bom dia a todos os presentes. Quanto ao recurso adesivo do reclamante, eu gostaria de fazer um adendo que teve uma preclusão aí, que ela foi reconhecida a partir da distribuição do segundo processo. E antes dessa distribuição, teve uma distribuição de processo idêntico, em data bem anterior, ou seja, 8 meses anterior ao segundo. Então, como a excelentíssima juíza reconheceu essa preclusão dessa segunda distribuição, eu fiz esse recurso adesivo pedindo reconhecimento da data da primeira distribuição do mesmo processo, que daria uma data diversa da data que a excelente juíza concedeu. Então, eu gostaria de fazer um adendo só com relação a essa divergência de datas. Houve o embargo declaratório, mas ainda assim ela sanou um equívoco, mas ela não deu essa preclusão quinquenal da... Na verdade, não é assim, André. Você fez parte. Eu fiz, isso, fez parte do recurso esse pedido. Não, eu já isso. Aí eu queria constar só esse pedido. Com relação aos demais, está tudo ótimo. Eu fiz análise. A questão, pelo que eu estou verificando aqui, doutor Jorge, é que Vossa Excelência alega, diz, né, que na inicial não houve nada a esse respeito e também não vieram aos autos cópia da petição inicial da ação juizada sob o número 12.300, que impossibilita aferir a identidade dos pedidos que estariam abrangidos pela interrupção 11 do começo do... Que fala, inclusive, que os pedidos são idênticos. Alguns não tem, mas existe a inexistência de total identidade. A razão que eu inviabilizei a fixação. Ele está entendendo. Então, qualquer coisa entra. Com o embargo declaratório seria esclarecido. Mas, de qualquer forma, está alegando, está dizendo que não. Porque eu entendo que a prestação tanto é a bienal quanto a quinquenal. Isso aí não há dúvida quanto a isso. Porque o juiz entendeu que era só bienal. Eu estou entendendo, e eu entendo que a prestação quinquenal também, senão não teria sentido. Agora, eu estou acompanhando porque está dizendo que não houve juntada dessa. Da petição do outro processo para a gente fazer aferir. Qualquer dúvida pode ser esclarecido por embargo declaratório. Farei embargo, sim. Muito obrigada. Doutora Anemar, está de acordo? Estou de acordo. Votamos nós dois, eu também estou de acordo. Muito obrigada, bom final de ano. A senhora também, vocês. viu, doutor? Bom fim de ano. Próximo. Número 13 é o RO 10-780-27-2017. Inscrito Dr. Gabriel Damião Jansen, pela reclamante recorrente. Reclamante recorrente. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Julgamento parcial provimento do recurso reclamado para excluir da condenação pagamento em dúvida das férias de 2015. Diminuiu o valor da condenação para R$ 3.500 com custo pela ré, não importa R$ 70. A reclamante está negando provimento? Negando provimento.
Pois não, o senhor tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas e servidores. O primeiro ponto que chamamos a atenção do presente recurso é com relação à doença ocupacional e os danos morais. A tarefa que nós temos aqui, que eu tenho aqui hoje, é muito árdua, porque o laudo pericial foi desfavorável ao reclamante. Ainda assim, chamamos a atenção de alguns pontos. A reclamante sofreu de cervicobraquialgia, que é uma severa dor neurológica nos braços, né? E nós entendemos que essa situação foi agravada pelas condições de trabalho. Pois bem, pela leitura do laudo pericial, ele afasta a possibilidade de nexo causal com base numa tese, né, num estudo que aponta que essa doença não tem origens no trabalho, né, e que a maior parte dos seus agravamentos ou do seu desenvolvimento não tem relação com o trabalho. Entretanto, data máxima vênia esse entendimento pericial, nós citamos diversas jurisprudências de outros casos em que os reclamantes também têm cervicobraquialgia, ou seja, a mesma doença, em que é relacionada ao trabalho. Ou seja, no mínimo, essa tese do perito é controversa entre os próprios peritos médicos que prestam serviço a essa justiça especializada. Não há como a doença da autora, por uma tese médica, uma teoria, não ter qualquer relação com o trabalho, e de todos esses outros reclamantes que tem, é o mesmo caso, a mesma doença citada no acórdão, cervicobraquialgia, ser relacionado ao trabalho. Então, por essa premissa, o laudo pericial já afasta qualquer tipo de análise mais profunda do caso da autora. Pois bem, a autora era operadora de caixa, né? Não foi feito qualquer estudo sobre o ambiente de trabalho dela, sobre condições ergonômicas, nada disso. O perito apenas falou que não tem relação e que o trabalho dela não haveria movimentos com carga de peso suficiente para causar uma lesão ou um agravamento dessa lesão, que ainda que não tenha sido causada pelo trabalho. Ora, excelentíssimos desembargadores, uma operadora de caixa, ela atua em movimentos repetitivos e carregando, sim, pesos que não são irrelevantes. Dentre os vários produtos, tem produtos, sim, de peso relevante, mas tem caixas de cerveja, refrigerantes de 2 litros ou mais, né? Sacos de mantimentos que são de peso considerável. E esse trabalho de forma repetitiva, com a doença que a autora tem, sendo ela de origem laboral ou não, poderia ser agravado, sim, no nosso entendimento, por essas condições, como diversos outros laudos citam situações em que o movimento repetitivo e a carga de peso podem agravar as condições de cervicobraquialgia. Chama atenção também o fato de que a própria SESMIT da reclamada já havia determinado, em momento anterior, a transferência da autora para um outro posto de trabalho, ou seja, para o caixa rápido, justamente para se evitar que houvesse agravamento do seu quadro de dor. Então, nesse sentido, nós pedimos a reforma a nulidade dessa perícia realizada, né? Pedimos o retorno à primeira instância para a realização de nova perícia e a reforma quanto ao reconhecimento da doença ocupacional e dos danos morais em decorrência disso. Outro ponto da perícia também que nos chama bastante atenção. O perito, ao avaliar se a reclamante estava apta ou não, disse que ela não só estava apta no momento da dispensa, como estava apta no presente momento da perícia. Entretanto, a reclamante, além dos atestados médicos do período de sua dispensa, que comprovam que ela estava sofrendo da doença e em tratamento, a reclamante havia sido reintegrada por liminar e estava afastada pelo INSS no momento da perícia. Ou seja, o perito vai contrário ao próprio entendimento do órgão previdenciário. Ela retornou ao trabalho, apresentou normalmente atestados, pois ainda estava doente, e foi afastada pelo INSS. Tudo isso consta da nossa impugnação ao laudo pericial, pois o perito afirma que ela não só estava apta no momento da dispensa, uma análise que eu não sei como ele procedeu, já que o único dado que ele tinha no momento eram os atestados médicos que ele desconsiderou, e falou que ela estava apta no momento da perícia, quando ela encontrava-se afastada pelo INSS devido à mesma condição de saúde. Ou seja, também nesse ponto chamamos a atenção para a inconsistência do laudo pericial e para a necessidade de reconhecer, sim, que a dispensa da autora foi nula, né? Outro ponto que chamamos a atenção e que é de bastante relevância. A reclamante sofreu diversos descontos indevidos em sua remuneração ao longo do contrato de trabalho.
Esses descontos se davam quando alguém procedia uma venda e a pessoa desistia da compra, porque o cartão não passou, ou seja, por qualquer motivo. Havia um procedimento a ser adotado, que era chamar o frente de caixa para fazer o cancelamento da venda que já começou a ser passada no sistema. A reclamada descontava da reclamante toda vez que esse procedimento não era observado. E, não obstante, as testemunhas confirmaram que o frente de caixa nem sempre estava disponível. Entretanto, Excelências, desconta-se esse valor da reclamante e os produtos voltam à loja. Ou seja, está se descontando um suposto dano causado à reclamada, que não é dano. Ela não teve prejuízo material, uma vez que os produtos voltaram à loja para ser depois vendidos novamente. Esse tipo de procedimento é absolutamente ilegal. A sentença afastou a condenação a eles, julgando improcedentes por suposta ausência de apontamento da reclamante e impugnação dos valores que ela entendeu descontados de forma indevida. Data máxima vênia ao entendimento da sentença, a autora indica especificamente em sua inicial que cobra o valor de R$ 387,07, indicando no documento de D 2720A74 todos os vales que era obrigado a assinar em relação a esses descontos. E esses documentos não foram impugnados pela contestação. Então, no nosso entender, não é que a reclamante deixou de apresentar em impugnação os valores que tendia devido. Esses valores já estavam constantes da inicial, com citação expressa dos documentos e vales, a qual eles faziam referência. Documentos esses não impugnados pela parte reclamada. Ou seja, no nosso entendimento, houve sim um equívoco da sentença com relação a esse ponto. Quanto ao assédio moral, restou comprovado pelas testemunhas de que a reclamante sofreu sim uma exclusão da escala de trabalho em feriados, que era inegavelmente vantajosa aos empregados porque havia um pagamento de uma taxa extra em razão da apresentação de atestados. Ou seja, em razão do seu quadro de doença, ela passou a ser excluída da escala de trabalho em feriados, o que para uma trabalhadora que ganha um salário mínimo, um recebimento de R$ 60 quando trabalha no feriado é, sim, um grande ganho para a sua remuneração, não é um valor irrelevante, e a prova testemunhal foi clara em dizer que os empregados que apresentavam atestados eram excluídos dessa escala, o que aconteceu com a reclamante em razão de sua doença. Então entendemos aí sim que tem uma discriminação que merece ser reparada. Quanto ao acúmulo de função, a reclamante foi contratada como operadora de caixa, e a prova testemunhal deixa claro que, por determinação do superior, ela era designada para fazer o lanche de seus colegas no domingo e limpar o banheiro dos funcionários no domingo. Essas atividades não correspondem às atribuições de uma operadora de caixa. E mais, a testemunha Jefferson da Silva Reis afirma que durante cerca de um mês ela atuou acumulando funções de faxineira quando a faxineira da loja estava afastada por problemas de saúde. Essas atribuições não são típicas de um operador de caixa e entendemos que não são também compatíveis com as suas atribuições. Por fim, no que tange às férias, pedindo vênia aí ao entendimento do relator, restou comprovado que a reclamante foi sim convocada durante as férias ao trabalho. Esse caso foi inclusive citado pelo gerente aos demais empregados como um exemplo de comprometimento da trabalhadora. Ou seja, quando houve necessidade, ligou-se para ela durante as férias para que ela viesse trabalhar. E continuou trabalhando ainda depois disso, ou seja, não foi uma mera convocação. Faltou alguém por uma questão de quadro, ligou-se para a reclamante que durante as férias foi ao trabalho. Como as férias não foram efetivamente gozadas, entendemos que elas precisariam sim indenizadas em sua dobra. É o que pedimos. Algum esclarecimento, doutor Jorge? A questão do auto pericial, tem nada que foi feito pela autora que pudesse retirar a força probante do perito. Essa questão de hernia discal hoje, principalmente, e depois que eu venho sofrendo, eu vejo que realmente é predisposição. E eu tenho sofrido também. E olha que eu não sou caixa. Realmente a gente, depois que vai a fundo nessa matéria, a gente vê que o laudo do perito está bem concetâneo com a realidade do que é. Essa questão dos operadores do débito, do cancelamento de compras, tinha que seguir um procedimento. Quando não era adotado esse procedimento, que era feito isso está bem claro, e não houve prova contrária nesse sentido. Então,
eu mantenho minha conclusão também. Finalmente, na questão do assédio moral, se ela estava em tratamento de saúde, o que a própria testemunha da ré e da reclamante mostraram, que era evitado justamente para que ela não tivesse esse desgaste maior. Mantenho minha conclusão. Doutora Ademar? Então, qualquer dúvida pode ser esclarecida também em base declaratória. Eu peço vênia de sustentação e estou acompanhando o doutor Jorge. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. E um bom dia e um bom fim de semana, fim de ano. E próximo ano novo para nós, um próspero ano. Até 29 de janeiro. Para todos nós. Obrigado. Próximo. Número 17 da pauta, RO 11-173-18-2017. Inscrita a doutora Renata Cristina Riquide pelos reclamados recorrentes. Segunda opção, né? Pelo consultor aqui, parece que sim. Ela é pelo recorrido? Dos recorrentes. Reclamados. Reclamados recorrentes? Então, segunda opção. Ah, Branco, Bradesco, etc. Eu vou ler a segunda opção, que foi a Isso mesmo, Isso mesmo. Estou conhecendo os recursos reclamados, método dando parcial provimento para excluir da condenação pagamento de honorários advocatícios submenciais devidos por ambas as partes e determinar que na correção monetária do crédito trabalhista em questão seja aplicada a TR até 24 de março de 2015, depois de 25 de março de 2015 até 10 de 11 de 2017 o IPCA e, por fim, a partir de 11 de 11 de 2017, novamente a TR. Mantém o valor da condenação por conta ainda compatível. Está excluindo os honorários advocatícios e IPCA está fazendo a limitação do período. Só quer se manifestar, só tem a palavra. Sim, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Queria fazer só uma pequena consideração em relação ao vínculo. Fique à vontade. Porque levou-se em consideração apenas o que foi dito pelo depoimento das testemunhas do reclamante. Não se levou em consideração o que foi dito pelos testemunhas da reclamada. Ainda assim, deixou de analisar os documentos que foi juntados quando da apresentação da defesa, que seria o acordo operacional, autorização para o uso de marca e declaração de não bancário, e que o reclamante ele assume utilizar os equipamentos, seus próprios equipamentos, e está ciente sobre a proibição de realização de qualquer tipo de atividade que não seja de corretagem, tendo nada a ver com qualquer tipo de atividade bancária. As provas, então, que comprovam a ausência de vínculo empregatício por parte que constam dos autos foram totalmente ignoradas, data máxima vênia, pelo douto sentenciante. Resta claro ainda também que a relação jurídica do reclamante e das reclamadas, notadamente a segunda reclamada, no caso, ela implicou apenas em uma prestação de serviço inerente ao exercício de trabalho de corretagem. Deve destacar ainda também que, em relação à testemunha da reclamada, o senhor Ulisses, ele foi categórico, ele foi firme ao dizer que não existia qualquer tipo de fiscalização do banco em relação ao reclamante, e que também não havia a obrigatoriedade, a obrigação dele retornar às agências após as suas visitas. Um dos requisitos, inclusive, para a correta inserção e habilitação do candidato a corretor de seguros na SUSEP é de que o profissional faça uma declaração, com firma reconhecida em cartório, inclusive, de que não possui relação de emprego com qualquer seguradora. E, à vista de tais considerações, não é legítimo que se considere que não é legítimo qualquer expectativa de que fosse prestar serviço sob condições diversas de corretor de seguros. Portanto, não se aplica aqui, no caso, o artigo 9º da CLT, e resta claro que também não foram preenchidos os requisitos dos artigos 2º e do artigo 3º para a configuração da relação de emprego. É o que se pede e espera. Análise subjetiva da prova. Análise da prova, aí. E essa matéria também é bastante conhecida nossa aqui, sempre tem essa questão. Acho que a seguradora tem mais aqui admitir como embargado, mas não vai ter sempre esse problema.
resolve o problema. Bom, doutora, que pese então a sustentação da Tavênia, né? Doutora Neymar, nós estamos acompanhando, né? Então nós estamos de acordo. E um bom fim de ano para a senhora também, viu? Também, próspero ano novo, que Deus quiser, que Deus nos ajude aí para frente. Tchau, obrigada. Tem mais processos? Tem apenas uma pendência no número 12 da pauta. A doutora Neymar votou a segunda opção de acordo com o entendimento da turma. E o senhor me parece que votou com a primeira. Mas tem uma outra pendência também aqui que eu vou te mostrar. Não é esse que... Qual o número da pauta, Márcio? Esse é o 12, é o 10734. Deixa eu ver. O senhor colocou só aqui com o relator. Então,